Este atributo, nem se punir, nem manter autocompaixão, nem autocomplacência, chamado entrega do ser, número 10. Ele representa uma oscilação da maioria. Isto é, a maioria vai desde a autopunição, que são essas punições que nós infligimos a nós mesmos, até a autocomplacência, que é ser condescendente consigo mesmo e ter muita transigência consigo mesmo. Então, a humanidade oscila de um extremo ao outro. E passando por essa autocompaixão, que é um sentimento de compaixão por si mesmo. Então, é uma oscilação permanente. Há coisas que a raça humana ainda não tem resolvidas, como estas coisas que este atributo aponta. A raça humana era para ter resolvido um antigo assunto na época da Atlântida e que não resolveu, que era unir o emocional com o mental. Como não conseguiu fazer isto lá, ainda tem esses dois corpos desunidos. Então sente uma coisa, pensa outra e vice-versa. E os tempos evoluíram, as energias evoluíram, mas a raça humana ainda está para fazer esta fusão, ainda está para fazer esta unificação e aí deixar de oscilar. A quantidade de pessoas que se ofende, a quantidade de pessoas que fica descontente, vocês podem notar, não é? Isto tudo é atraso, não? Você se ofender, você está descontente, você reagir quando algo acontece, isso é coisa da Atlântida, que ainda não está resolvido, que ainda faz parte de toda essa oscilação. Então esse atributo procura reunir estas coisas e com a sua energia, não sei se resolvê-las, mas pelo menos levantá-la um pouco, não é, do nível em que se encontra. Então, não se punir, por exemplo. Quando nós cometemos aquilo que para nossa consciência é uma falta, então é como se um ritmo fosse interrompido, porque a vida vai fluindo como ela tem que fluir. Mas acontece de nós fazermos algo que interrompe por um pouco esta fluência. Isto é o que nós chamamos uma falta. Em seguida, este ritmo deve prosseguir. Você cometeu a falta, aquilo se interrompeu um pouco, mas prossegue, porque a vida não para. O fluir da vida prossegue após nós termos cometido aquela falta. Todas as vezes que você se pune quando comete uma falta, você volta para aquele ponto da falta. Você não deixou a vida fluir. Então, se nós cometemos uma falta, é prosseguir. Porque no momento em que você para se punir, que você para tentar reparar aquilo se punindo, você volta para aquele ponto da falta. Quer dizer, a vida fluindo e você voltou para lá. Você interrompe o fluir da vida com esta autopunição. Então, após uma falta, trata-se de nós retomarmos imediatamente o ritmo da vida e não de pararmos um instante para nos punir e nos castigar, porque isto fica por conta do karma, que faz isto sem punir, sem castigo. O karma reequilibra qualquer falta.
Mas se você para se autopunir, você tomou o lugar do karma e interrompeu o fluxo da vida. Então ali você ficou parado e nada fluiu. Então não se trata de não reconhecer uma falta, mas reconhecendo aquela falta, trata-se de retomar o ritmo e prosseguir e deixar por conta do karma o resto. Toda a autopunição é não só um atraso, é não só um estacionar naquele ritmo da vida, mas representa literalmente voltar para o momento da falta e ficar lá, como se ficando ali marcando o passo, e a vida querendo fluir e não pode. Bem, se nós estivermos abertos, aspirando à nova consciência, nós não temos que nos preocupar com as faltas cometidas, sabendo que o karma vai ajustar aquilo. O karma vai trazer a oportunidade daquilo ser ajustado. Isto precisa estar claro, porque aí forma-se esta rede de compreensão, forma-se esta colaboração com a lei kármica, forma esta nossa abertura para com que a lei possa vir a fazer e a vida continua fluindo e as coisas vão para adiante. E nessas condições, uma falta que se tenha cometido, ela não chega a impedir o fluir da vida. Ela vai ser reparada de alguma maneira, ela vai ser compensada de alguma maneira pelo karma. Você não precisa se ocupar disto se punindo, porque se punindo, você regride ao momento da falta e fica lá. Fica lá até você parar de se punir. E parar de se julgar também, e parar de se criticar, etc. Então você está ali parado, no ponto da falta, com tudo isto. Mesmo que a sua intenção seja com essa autopunição melhorar. Aqui não tem intenção. O que acontece na realidade é que você retorna para aquilo que você fez. Então, estando aberto a uma nova consciência, estando aberto, aspirando a fazer as coisas de outra forma, desejando conhecimento, desejando saber o que tem de saber para não faltar ou para faltar o menos possível. Então, desejando este conhecimento e se dedicando a isto, você não precisa se preocupar com as suas faltas. Porque as suas faltas, no momento certo, vão ser todas reajustadas. Você vai ser colocado na situação de reajustar aquela falta. O karma vai te trazer esta possibilidade. O karma vai reunir todos os elementos para aquilo ficar equilibrado. Isto não é uma fuga daquilo que se fez. Isto é uma entrega para que aquilo seja arrumado, para que aquilo seja equilibrado da melhor forma, sem o fluir da vida deixar de continuar, sem você estacionar em um ponto que, afinal de contas, já não é mais o seu, se você reconheceu a falta. Agora, se você se ajusta a esses objetivos, se você se coloca nesta posição, então você não tem nem que pensar mais no que fez. Porque você está aberto, você está pronto, está preparado para que aquilo se refaça ou para que aquilo se recomponha. Agora, quanto à autopiedade, que é o outro ponto aqui do atributo, nem manter autocompaixão e nem autocomplacência, não? Esta autocompaixão ou autopiedade, isto fecha o coração. Se você tem autopiedade, se você tem pena de si próprio, isto faz o efeito contrário que você gostaria que fizesse. Então,
ter pena de si próprio, ter autopiedade, autocompaixão, isto é como se fechasse o coração. O coração etérico, o coração espiritual, isto se fecha. E não ter pena de si próprio não é violentar a si próprio. É literalmente não ter pena de si próprio. Ser neutro com respeito a si próprio. Isto deve se tornar uma segunda natureza nossa. Então, nós temos a natureza e teríamos esta segunda natureza, que é nós não termos realmente pena, não termos realmente piedade de nós mesmos. Isto não quer dizer que se faça o contrário. Isto quer dizer que se fique totalmente neutro diante de nós mesmos. Assim nós ficamos com o coração aberto. Assim o coração não se fecha. No momento em que você tem autopiedade, o seu coração fechou, ou vai fechando. E se esta autopiedade se confirma, este coração vai ficando cada vez mais fechado. O resultado disto é que todas estas ondas de maldade, todas estas ondas das forças negativas, atingem o alvo em você, porque seu coração está fechado. Então, a maldade, quando nos atinge, a maldade humana, a maldade de outros, ou estas ondas do planeta, quando isto nos atinge, se isto encontra o nosso coração aberto, isso se torna submisso. A maldade se submete a um coração aberto. Mas se você, diante da maldade, diante daquilo que recebe, tem pena de si próprio, aí o seu coração vai fechar e a maldade não se dissolve. A maldade realmente te atinge. A maldade realmente chega perto de você e começa ali a fazer o seu trabalho. Mas, se não existe esta autopiedade, se não existe essa autocompaixão, então o coração está aberto, o coração está livre, o coração não está fechado, e tudo que vem, que nós chamamos de mal, de maldade, desequilíbrio, tudo que vem ali fica submetido às forças do coração. Certos sentimentos que nós podemos ter, sentimentos que não são muito positivos, eles podem ser levados por esta corrente de forças do universo. Muitos sentimentos que nós temos, que expressamos, esses sentimentos são levados por essas correntes, são dissolvidos e entram na corrente universal. E assim, certos venenos que nós criamos com os nossos sentimentos não nos envenenam demais, porque eles entram nesta corrente de força, vão embora e se diluem. Mas a autocompaixão não faz este caminho. A autocompaixão é um sentimento que não entra nessas correntes cósmicas, que não se dispersa por si mesmo, mas esta autocompaixão, ela se transforma numa espécie de irritação e se deposita nos nossos centros etéricos. Então, esta autocompaixão, ela fica depositada, ela não se retira. É um sentimento que não vai na corrente, que permanece e fica depositado como um veneno corrosivo em cima dos nossos centros. Tanto nos centros etéricos físicos, se é uma autocompaixão justificada, muito compreensível, muito bem armada, então esta se deposita como veneno nos centros etéricos físicos. Ou nos centros astrais, se é uma autocompaixão mais emocional. Ou se deposita nos centros mentais,
se é já uma autocompaixão bem mentalizada e bem construída. Quando isto acontece, se esses núcleos etéricos físicos, astrais e mentais já foram cobertos por essa irritação da autocompaixão, isto só pode ser dissolvido depois que você cria um pensamento superior e fica projetando este pensamento superior sobre estas zonas afetadas. Isto é, você ter um pensamento superior, você ter uma ideia elevada sobre as coisas, você mudar, enfim, o seu sistema de pensamentos, é só aí que essa irritação da autocompaixão vai ser curada. Então vocês veem que a autocompaixão, esta autopiedade, traz consequências que depois, para tratar, é preciso que o seu pensamento se eleve até uma certa altura, porque senão isto depois não tem como tratar a consequência desta irritação sobre os nossos centros. Então, a qualidade do nosso pensamento e a qualidade da nossa gratidão por estar compreendendo estes processos, por estar tendo estas coisas claras, não? Isto é um poderoso instrumento de cura. Então, a qualidade do pensamento cura muitas coisas em nós que nós nem imaginamos que temos para ser curadas. Então, o pensamento de qualidade, o pensamento elevado, o trabalho com o pensamento, isto é a cura para esta autocompaixão. Isto é a cura, isto é a forma deste vício, isto é a forma desta mazela que nós trazemos desde os tempos da Atlântida, não? Poder se desalojar do nosso sistema de comportamento. Para vocês terem uma ideia do que a autocompaixão, do que a autopiedade significa, o medo e a dúvida são outras duas coisas paralelas a esta, que têm o mesmo valor e que têm o mesmo peso. O medo nós podemos ter no astral ou no mental. A dúvida nós temos no mental. Agora, a autocompaixão nós temos nos dois planos, e às vezes nos dois planos ao mesmo tempo. E tanto o medo, quanto a dúvida, quanto a autocompaixão interrompem as correntes de energia em nós. E enquanto existe autocompaixão, esta corrente de energia fica interrompida. Esta corrente de energia não flui. E o medo e a dúvida vão ficando alimentados por esta paralisação. O medo e a dúvida podem ser curados, podem ser dissolvidos, não? Pelo fluir de novas energias que se aproximam de nós, que nos trabalham, que se introduzem nos nossos corpos e nos nossos centros. Agora, a autopiedade, a autocompaixão não se dissolve assim facilmente. Isto emerge e isto alimenta tanto o medo quanto a dúvida. Não adianta você tratar de medo e não adianta você tratar de dúvida se você tem autopiedade, se você tem pena de si próprio, se você se acha vítima do karma, vítima da vida, vítima de circunstâncias. Tudo isto é autopiedade. Tudo isto paralisa, tudo isto impede que haja a remoção do medo e impede que as dúvidas se dissolvam. Quando nós percebemos os pontos, ou quando nós percebemos os momentos em que estamos com autopiedade, que estamos com autocompaixão, que estamos nos justificando, quando nós percebemos isto, nós teríamos que redobrar, teríamos que aumentar a nossa abnegação, o nosso serviço, a nossa inclinação para o outro, para a necessidade do outro. Estes são os caminhos. A autoabnegação, você ser abnegado, você prestar serviços, ou
a elevação dos seus pensamentos, isto é o antídoto, isto é o único remédio, o único medicamento para a autocompaixão, para a autopiedade. A autopiedade, no fundo, é uma presunção. São os altamente presunçosos, os inconscientemente presunçosos, é que têm autocompaixão, é que têm pena de si próprio. É uma presunção muito profunda e que se transforma nesta autopiedade, nesta autocompaixão. Um grande mestre dizia que a autocompaixão e a autopiedade no plano espiritual tem menos força que os movimentos de uma relva. Sabe quando bate o vento assim na relva? A autocompaixão no plano espiritual tem menos força do que aquilo, menos força do que uma relva se mexendo. Então é só aqui, nos planos abaixo do espiritual, isto é, no mental, no emocional e no etérico físico, que esta pena de si próprio, que esta autopiedade pode ter guarida. E quem mergulha nisto, quem fica nesta situação de autocompaixão por si próprio, isto é como se estivesse obstruindo o espaço em si mesmo, limitando o espaço em si mesmo. Sempre que você se dirige a si com esses sentimentos de autopiedade, com esses sentimentos de autocompaixão, é como se você estivesse obstruindo o seu espaço interior, como se você não permitisse que no seu espaço interior a energia circulasse. Nesta autocompaixão, bem desenvolvida e bem arraigada, daí emerge um sentimento que é muito camuflado como autocompaixão. Isto é, que a pessoa, no servir ao plano evolutivo, qualquer movimento que ela faça para servir o plano evolutivo, ela vê nisso um sacrifício. Ela fica vendo nisto algo que ela está deixando de fazer por si própria. E tudo que se faz pelo plano evolutivo, tudo que se doa para a evolução, todas as nossas doações para o plano evolutivo perdem o valor se nós estamos fazendo aquilo com autopiedade, isto é, com a ideia de que estamos nos sacrificando, com a ideia de que estamos deixando de fazer outras coisas por isto. Então, nesses casos, por maior que seja o serviço, ele está anulado deste ponto de vista por esta ideia de que você está sendo sacrificado com aquilo. Enfim, que você está com autopiedade, que você está com autocompaixão. Agora, a autocomplacência, que é um ato de você dar prazer para si mesmo, não de você comprazer a si mesmo, esta tendência por se autogratificar, não por se autopremiar, né? Você querer satisfazer aquilo que são seus desejos, você querer satisfazer, não? Aquilo que são os caprichos, essa tendência por condescender consigo mesmo. Sim, há pessoas que não conseguem nem ouvir uma observação, já se alteram. Então, esta autocomplacência, esta forma de condescender consigo mesmo, de estar transigindo, não, com esse próprio sentimento, isto é muito negativo realmente, e todo o ensinamento espiritual é contrário a esses hábitos. A complacência, ela procura manter os nossos hábitos, a complacência procura nos manter naquilo que nos dá alívio, a complacência procura nos manter
naquilo que para nós é o caminho mais simples, é o caminho mais fácil. E o ensinamento não se adapta a isso. O ensinamento, quando nós entramos em contato com uma lei, quando entramos em contato com uma verdade, quando entramos em contato, enfim, com o ensinamento espiritual, isto nunca se adapta com os nossos hábitos. Isto nunca vem ao encontro daquilo que é arraigado em nós, daquilo que em nós traz complacência. Então, se você entra em contato com um ensinamento espiritual, se ele é verdadeiro, ele não vai te comprazer, ele não vai confirmar aquilo que em você já ficou estabelecido, já ficou natural. Você lida com aquilo como algo que te faz bem, como algo que te produz contentamento. O ensinamento espiritual vem abalar tudo isto e vem te retirar dessa sua inatividade ou dessa sua inércia. E a complacência é exatamente aquilo que procura te manter na inércia, aquilo que procura te manter na posição cômoda que você construiu, e isto vai então despertando em você cada vez mais a justificação de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que faz, de tudo aquilo que recebe. Nada disso é para ser justificado. Tudo que nós fazemos não precisa de justificação. Tudo que nós fazemos é porque, em princípio, era para ser feito naquele momento. Não tem nada que justificar e nem que não justificar. Vocês veem quantas pessoas perdem tempo em se justificar, perdem tempo em explicar, justificar certas coisas. Tudo isso é autocomplacência. As coisas não são para ser justificadas e nem para não ser justificadas. As coisas, quando acabaram de acontecer, são para passar adiante e para lá. Você não precisa justificar nada do que você fez. É o seu próximo ato que vai mostrar se você reconheceu o que fez, não a sua justificação. Você se justificar, você se desculpar, isto tudo entra nesta autocomplacência. Isto tudo entra nesse defeito de personalidade, não? Porque enquanto você está se justificando para si mesmo ou para os outros, enquanto você está sendo complacente, você está deixando de fazer diferente. Porque você está justificando. Eu não tenho que justificar nada. Uma coisa que eu já fiz, não tenho que justificar. Eu tenho que fazer melhor daqui por diante. Eu não tenho que justificar nada. Eu tenho que fazer tudo diferente. E se eu acabei de fazer, já não serve mais. Justificar o quê? Você tem que fazer outra coisa. Você tem que prosseguir, não justificar o que você fez. Diz uma hierarquia que quando se percebe lá no alto que um cooperador do plano teve autocomplacência ou considerou sacrifício aquilo que está sendo feito, essa cooperação, por um lado, ela acontece, mas esta cooperação não entra naquilo que forma a luz do indivíduo. Isto é como uma coisa mecânica. E que esses cooperadores do plano, não perdem tempo em se justificar, nem em se comprazer a si próprio, mas procuram ser cada vez mais abrangentes, procuram cada vez dar mais de si. Então não tem nada o que justificar. Você tem que dar mais de si, mesmo que tenha sido positivo. Se foi negativo, justificar, você voltou para aquele ponto, você deixou de se transformar e você está confirmando um ponto anterior teu. Mesmo que seja correto, mesmo que seja justo, mesmo que seja positivo, não tem nada que ser confirmado. Aquilo é para ser transcendido e não para ficar com autocomplacência sobre estas coisas. Nesses trabalhos, nós teríamos que estar inteiros, porque se nós estamos numa posição mediana, se nós estamos numa posição indefinida, aquilo que são os nossos fogos internos,
que realmente dissolvem todas essas coisas e que realmente recriam o nosso ser internamente, esses fogos não conseguem se acender ou não conseguem agir. Então nós não temos que ter uma posição meio termo diante destas coisas. Nós teríamos que ter uma posição clara, teríamos que ter uma situação bem definida e realmente a intenção de eliminar todas essas coisas humanas, todas essas coisas normais, não é? Estas sutilezas, não? Que no fundo são autocomplacência, que no fundo são uma tendência de nós estarmos inertes, parados naqueles pontos em que já estamos acomodados. E essas coisas, como nós estávamos vendo, já eram para estar resolvidas nesta raça. Porque nós estamos na quinta raça. E isto era para ter sido tudo resolvido na quarta. Isto era para tudo ser resolvido em muitas épocas atrás. Então, a consciência amadureceu num certo sentido, mas este emocional e este mental não chegaram a se unir e tudo isso está aí bem solto, bem vigente no nosso ser. Nós temos um modelo de ser para nós que nem é conhecido, porque como o emocional e o mental não se uniram, nós não pudemos ainda fazer uma ligação direta, uma ligação estável com a nossa parte intuitiva e com a nossa parte espiritual. O nosso contato com a nossa parte intuitiva e com a nossa parte espiritual, esse contato é intermitente. Esse contato se dá em certos momentos, mas em outros momentos nós estamos entregues ao nosso mental, estamos entregues ao nosso emocional, não é? E que ainda não estão unidos sequer. Isto é o que nós já devíamos ter resolvido na Atlântida. Mas além de não termos resolvido, temos este mental dizendo uma coisa, o emocional sentindo e querendo outra, e com isto, todo o nosso plano intuitivo e o nosso plano espiritual não pode fluir para cá, nos trazendo aquilo que são os princípios e aquilo que são as nossas características e aquilo que são as nossas formas de ser desta raça, desta quinta raça, desta raça onde nós estamos, ainda às voltas com problemas emocionais e mentais. Quando nesta raça, nesta quinta raça, nós devíamos já estar sintonizando não só com o processo das nossas mônadas, nós como mônadas que estamos voltados aqui para todo o mundo material, mas devíamos já estar também coligados com outro processo nosso. Porque nós temos um processo como mônadas, que conhecemos, que estamos vivendo, mas temos também um processo como princípios. Princípios são emanações nossas no plano imaterial, no plano cósmico. Então nós somos, por um lado, mônadas e por outro lado, princípios. E nós não temos a menor noção disto. Nós funcionamos como mônadas e já devíamos estar funcionando como mônadas e princípios. Isto é, nós devíamos estar nos ocupando de toda a nossa parte de manifestação material aqui como mônada, mas já devíamos estar tendo consciência, já devíamos estar tendo uma participação no desenvolvimento dos nossos princípios, que são essas nossas emanações na direção contrária à direção das mônadas. Esta raça deveria estar já desenvolvendo isto. Então, se nós demos início a esta rejeição, à autopunição, à autocompaixão, à autocomplacência, esses princípios, que são emanações de nós como regente no plano cósmico, esses princípios começam a se unir com a energia da nossa mônada. E nós passamos então em ter uma vida como deveremos ter, não só nesta raça, na quinta, que ainda não acabamos de viver,
mas também na sexta raça e na sétima raça, que são as nossas etapas futuras. Nós aqui lembramos daquele livro A Quinta Raça, que seria muito interessante vocês reverem ou vocês conhecerem a partir do estudo deste atributo. Porque aí este atributo vai ficar mais claro e a quinta raça, como livro, como ensinamento, vai ficar também mais próximo e mais claro à luz deste atributo. E nós realmente temos esses atributos do monastério como uma verdadeira guia para nós sintonizarmos com o verdadeiro trabalho desta raça humana, da qual nós participamos hoje. Nós teríamos que já estar começando um início de compreensão desses nossos princípios imateriais. Teríamos que já estar começando a sentir esses princípios imateriais para que nós, como mônadas encarnadas, não ficássemos só submissos, só sujeitos às leis da matéria, mesmo as leis da matéria mais sutis, mesmo as leis da matéria mais elevadas, mas que nós tivéssemos a possibilidade de iniciar realmente a nossa desmaterialização. E para que nós pudéssemos estar já percebendo a nossa existência nos planos sutis e realmente pudéssemos viver esta síntese, viver esta reunião de todas as raças anteriores pelas quais nós já passamos. Mas quando nós falamos de viver agora, nesta quinta raça, uma síntese das raças anteriores, isto é, uma síntese da raça vermelha e da raça negra, uma síntese da raça amarela e uma síntese da raça branca, que nós devemos estar vivendo, porque nós não somos mais brancos, nós não somos mais negros, nós não somos mais vermelhos, nós não somos mais amarelos, nós fomos estas coisas. Nós hoje estamos vivendo uma síntese, estamos vivendo uma coisa que ainda não surgiu. Então, nós teríamos que chegar no final desses atributos com uma força para limpar, para rejeitar tudo aquilo que são os elementos que os atributos nos ajudaram a tratar, nos ajudaram a cuidar. Então, chegando no último atributo, é como se nós tivéssemos que varrer tudo isto que os atributos vieram para nos ajudar a resolver. Porque a cada atributo nós temos um impulso, a cada atributo nós estamos recebendo um impulso para dissolver alguma coisa, para dar algum passo. Vamos nos preparando para chegar no 84 com a força, com a disposição para varrer tudo isto que os atributos foram chamados para resolver. Porque nós teríamos que viver esta síntese, não só das intenções, não só dos programas desta raça atual, mas realmente sintetizarmos toda a nossa vida racial, desde o princípio, para podermos então entrar nesta raça futura de uma maneira bem nítida e bem clara.